A paz do Senhor, amados, juvenis, tudo bem? Deus em Cristo te abençoe. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a nossa quarta lição, Ezequiel, um jovem com visões. Você tem visões? Visões de quê, pastor? Principalmente da obra que Deus pode realizar na sua vida e através da sua vida. Você tem um grande potencial na presença do Senhor, tá bom? E não se deixe abater por circunstâncias, mas permaneça firme na presença do Senhor. Ezequiel, um jovem com visões, e disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. A nossa leitura bíblica está em Ezequiel capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Não lerei todos os versos para nós ganharmos o tempo, para não ficar um vídeo muito extenso, tá bom? Mas eu vou ler aqui alguns versículos. Primeiro, disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Segundo, então, entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Terceiro, e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até esse mesmo dia. Depois você lê dos versos 4 ao verso 10, tá bom? E vai ser bênção pura. Ezequiel é um profeta fantástico. Você vai ver que tem assim, momentos de sua profecia que nos chama muito a atenção. 3 objetivos. Primeiro, mostrar como ocorreu o chamado de Ezequiel e o contexto social da sua época. Segundo, elencar as visões de Ezequiel e o seu significado. E terceiro, destacar a responsabilidade do ministério profético. Aí, sendo de Ezequiel ou não, mas quem tem, ou quem exerceu na Bíblia o ministério profético, ele tinha responsabilidade de falar o que Deus mandava. Tem muitos profetas, sabe, juvenil, jovem, adolescente, criança, irmão, irmã, falando o que querem falar. Mas o verdadeiro profeta não fala o que quer falar. Ele fala o que Deus manda ele falar. A vida do profeta. Quem era então esse homem, esse profeta Ezequiel? A Bíblia relata Ezequiel como um jovem de família sacerdotal. Ele passou os primeiros 25 anos da sua vida em Jerusalém, preparando-se para o exercício ministerial no templo. Com certeza, ele seria um sacerdote. Quando foi levado prisioneiro para a Babilônia no ano 597. Ao atingir a idade de 30 anos, Ezequiel recebeu o chamado profético, período em que ele iniciou o trabalho em seu livro. Os últimos acontecimentos registrados pelo profeta datam que ele tinha aproximadamente 50 anos. Olha só. Novo, né? Novo, bem novo. Segundo a tradição, Ezequiel era casado, mas sua esposa veio a falecer. E ele, tudo indica, que não casou-se de novo, se dedicando ao ofício, ao chamado do Senhor nosso Deus. Se dedicar ao chamado não é fácil, mas é possível. Desde que, como nós lemos lá, o Espírito do Senhor esteja impulsionando, que o Espírito do Senhor esteja agindo na vida dessa pessoa. Ezequiel, ele vai entender isso. Ele vai conseguir dizer sim para Deus e não para os seus desejos. Nós vamos ver que o contexto social de sua época era um cenário histórico que Ezequiel estava aonde, como nós já falamos, ele não estava mais em Jerusalém. Ele não estava mais podendo olhar o templo e dizer assim, olha, eu vou oficializar aí. Porque ele estava na Babilônia. Na Babilônia muitas coisas poderiam acontecer. Então ele vai estar lá até que Deus começa a lhe trazer visões, a lhe trazer momentos de vamos dizer assim, de puro quebrantamento espiritual. Quando Nabucodonosor transportou a segunda leva de prisioneiros para a Babilônia, Ezequiel ainda era jovem. Foi um período muito complicado para o povo judeu, que veio a testemunhar a destruição completa de Jerusalém alguns anos depois. Já no exílio, o profeta Ezequiel iniciou o seu ministério, tendo como contemporâneo Daniel
e também Jeremias. Lembremos bem que Daniel vai para a Babilônia na primeira leva. Daniel também era nobre, era da classe nobre do povo, então foram o primeiro, Daniel com seus amigos. E agora o profeta também é levado. E o interessante, queridos, que todo na nossa vida e todo chamado na nossa vida, ele vai gerar responsabilidade. E o chamado de Ezequiel ocorreu quando? Quando os dias eram dias terríveis. Por quê, irmãos? Por quê? Meus juvenis, meus jovens, minhas crianças, meus adolescentes. Por que isso? Porque os profetas pregavam como Jeremias profetizou. Como que Ezequiel também vai trazer uma mensagem de repreensão ao povo. Mas o povo já havia acostumado a adorar a Deus, mas a adorar também os deuses pagãos. Adoravam a Deus, mas o altar a Baal também estava lá. O altar a Azera também estava lá. Os cultos debaixo das árvores também estavam acontecendo. Os postes ídolos estavam acontecendo. Aí o que acontecia? Ao mesmo tempo que adoravam no templo, mas adoravam nas salas escondidas, pintadas com as imagens do céu, com as estrelas, com o sol, e alguns iam ali para adorar essas coisas. Mas Deus disse que estava vendo tudo que eles estavam fazendo. O contexto foi esse. E a ponto de Deus dizer, olha, por causa de Jerusalém, vocês não estão se arrependendo, Judá, vocês se arrependam. Porque senão vai vir um tempo que Jerusalém será destruído, o templo será saqueado. Eles falavam, não vai acontecer porque nós temos a arca. Nós temos a arca, nós temos a presença, nós temos o templo. Só que nós vamos ver que nesse contexto, Deus vai trabalhar de forma muito interessante, que Ezequiel vai profetizar a saída da glória de Deus de dentro do templo. Sai de dentro do templo e depois a glória sai dos muros da cidade. E quando a glória de Deus sai, ficou vazio. Quando a glória de Deus sai, só fica a carcaça. Só fica o tabernáculo, mas sem a presença. E foi o que aconteceu. E isso, a saída da glória de Deus do templo e de Jerusalém, que possibilitou a entrada daqueles homens. Porque se a glória de Deus estivesse ali, eles não tinham invadido. Assim é a nossa vida. Você é uma propriedade do Senhor. E a glória do Senhor também está sobre a sua vida. Como homens de Deus, ministros, nós temos que profetizar a verdade, pregar a verdade, ensinar a verdade. O profeta tem, então, a visão da glória de Deus. O livro de Ezequiel inicia com a descrição da visão da glória de Deus, revelada ao profeta, no dia que o Senhor o chamou para exercer o chamado profético. Ezequiel teve visões da glória e da santidade de Deus. Imagine bem, nós olharmos, vermos a glória e a santidade de Deus, nós pecadores. Irmãos, é algo tremendo. Na visão, ele vai ver 4 animais que tinham semelhança de um homem. Ele vai ver também que cada um tinha 4 rostos. Um rosto de homem, que simbolizava os vingadores humanos, um rosto de leão indicando o poder e terror, um rosto de boi sugerindo sua força constante e o serviço a Deus, e um rosto de águia mostrando que serão velozes para elevar-se acima da oposição mais forte que Jerusalém pudesse apresentar. Ezequiel viu também rodas em volta dos animais em movimento constante. A linguagem figurada utilizada por Ezequiel representava a soberania de Deus acima de todas as coisas. Essas figuras são figuras que o Senhor trazendo para o profeta uma representação daquilo que ele está dizendo que ele era. Que o Senhor queria ser para o povo. Mas nós não iremos nos espantar, porque quando nós chegarmos nas regiões celestes, o nosso corpo já está transformado e não mais sujeito a sustos. Porque lá no céu nós encontraremos seres sim, criaturas que habitam o céu. Teremos lá coisas de Deus. O interessante é
que hoje nós vemos muitas criaturas que são pintadas, que são elaboradas, criadas, com um tom demoníaca. Mas por que isso? Porque eles perderam a sua unção, ou vamos dizer assim, a sua aparência de santidade. Aí viraram esses demônios terríveis. Mas nós veremos no céu criaturas que a nossa mente jamais conseguiria descrever, que assistem ao Senhor, nosso Deus. Só em falar de um serafim que tem 6 asas, olha só, a nossa mente não consegue compreender. Mas vamos trabalhar para chegar no céu, porque o céu é logo ali. O céu é pertinho de nós. Bênção. Então nós vamos ver então que Deus vai trazer juízos e também vai trazer misericórdia. Palavra de juízo e palavra de misericórdia. Os juízos divinos revelados a Ezequiel apontavam para a queda de Jerusalém, sua destruição final por meio de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o que ocorreu durante o reinado de Zedequias em Judá. No 11º ano do seu reinado, Ezequiel predisse também juízo sobre 7 povos: Amon, Moabe, Edom, Filistia, Tiro, Sidom, Egito. E na última seção do seu livro, contém profecias acerca da responsabilidade, de como Deus poderia restaurar o povo. Nós vamos ver aquela passagem que você já ouviu pregar, nós já ouvimos pregar, não posso falar aqui por causa do tempo. Olha só, a visão do Vale dos Ossos Secos. E esses ossos secos representavam quem? Representava o povo, a nação. Mas Deus diz que Ele poderia trazer vida. Ele poderia restaurá-los novamente, se eles quisessem. E de fato isso aconteceu. Um dia ainda vai acontecer na totalidade, mas em partes isso já aconteceu. O povo que andou disperso já tem o seu nome, já tem a sua pátria, já tem o seu lugar. Promessas de Deus do que iria acontecer. Teria o tempo da ida para o exílio, mas teria o tempo também da restauração. E isso é uma bênção. Quando Deus retira a sua glória, por muito tempo os moradores de Jerusalém e Judá conservaram a sensação de que tudo estava fluindo muito bem. Já falei sobre isso. Eles achavam que estava tudo bem, porque tinha o templo. No templo tinha a arca. Então eles se fiavam nisso e diziam: Israel, o reino norte, foi levado cativeiro porque não tem um templo, porque não tem a arca. Nós não. Nós temos a arca, nós temos o templo. Você lembra que eu falei? Mas Ezequiel vai profetizar a saída da glória de Deus. E essa saída da glória de Deus também tem a ver com um homem maravilhoso que esteve nesse mundo. Na verdade, ele não saiu do templo, mas ele era o próprio templo, a própria arca. E ele sai de Jerusalém. E quando ele sai de Jerusalém, Jerusalém fica vazia. E ele vai para onde? Ele vai para o monte. Monte do Caveira, do Gólgota, para ser crucificado. A glória saiu. Mas há uma profecia de Deus também, na boca do profeta, que essa glória vai voltar. Eita, Jesus! Jesus é muito bom, Jesus é maravilhoso. Então aconteceu isso. Na segunda visão revelada pelo Senhor ao profeta, ele avistou a glória de Deus saindo do templo. Ela sai do templo e ela sai também da cidade. Deixou o templo vazio e a cidade vazia. Os homens ainda estavam sacrificando, estavam adorando, mas Deus já não estava mais recebendo tal adoração. Que coisa triste, que cena lamentável. Aí eu fico lembrando também do filho daquela mulher que, quando ouviu dizer que o seu marido havia morrido, ela dá à luz a um filho e coloca o nome do filho Icabô, ou Icabode. Foi-se a glória do Senhor. Que tristeza, quando a glória de Deus abandona o ser humano, sai da vida do ser humano. Não podemos permitir que o pecado nos faça perder a sensibilidade do Espírito Santo. Caso contrário, nós também perderemos a glória do Senhor que paira sobre a nossa vida.
Vamos chamar sempre a glória de Deus para estar conosco. O atalaia de Deus, a responsabilidade do vigia. Nós vamos entender que o Senhor chama o profeta, e a visão do profeta, o profeta é o que? É anunciar. Anunciar os juízos de Deus para o povo. Se houver arrependimento do povo, Deus pode diminuir aquilo de juízo que ele iria trazer. Deus pode fazer isso, quando há um arrependimento. Mas para isso, o atalaia, o vigia, que é o profeta, ele precisa estar apto para entregar a mensagem que Deus mandar, não a mensagem que ele mesmo está produzindo por sua própria vontade. E aí vai ter um juízo sobre a vida desse profeta. Ai de ti, profeta, quando o Senhor mandar falar e você não falar. O sangue daquela pessoa vai recair sobre esse profeta. Que Deus tenha misericórdia de nós, como ministros e profetas do Senhor. Ouvir e advertir com o que ouviu. A palavra anunciada a Ezequiel era clara. Ele deveria ouvir e transmitir tudo quanto o Senhor ordenasse. Era preciso advertir os pecadores de que deveriam se converter dos seus maus caminhos e praticar a justiça. Após cumprir a sua missão como atalaia, a ordem de Deus era para que ele permanecesse em sua casa, calado, até que no tempo oportuno o Senhor tornasse a abrir a sua boca para anunciar a palavra à casa rebelde. E ele, de fato, ele vai ficar um tempo, sim, ele vai ficar um tempo sem falar. Ele vai ficar um tempo cumprindo a palavra do Senhor. E no tempo determinado, o Senhor fala com ele e ele volta então a entregar. Eu queria achar aqui a referência, mas não vou achar agora. Ele vai voltar a falar. Isso dá uma ideia também que nem sempre o profeta tem a mensagem. O profeta só tem a mensagem quando Deus fala para ele. Agora você pode profetizar, porque eu estou te dando a mensagem novamente. Então, profetiza. E assim deve ser na nossa vida. Deus cerrou os lábios do profeta durante 7 anos. Está vendo? Deus, durante um período, ele vai cerrar os lábios do profeta. O profeta vai querer falar, mas não tem palavra. Ele quer falar, mas não tem. Mas depois, passado esse período, Deus vai usá-lo novamente. O Senhor disse ao profeta: quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebeldes são. Deus sabia que o profeta iria profetizar, mas muito daquele povo não iria receber a sua mensagem, porque eles eram o quê? Casa rebelde. Casa rebelde não gosta de ouvir a voz de Deus, não é verdade? A experiência do profeta no tocante às visões gloriosas, bem como o seu chamado profético para anunciar uma dura mensagem a um povo rebelde, nos ensina importantes lições para o tempo presente. Semelhante àqueles dias, a sociedade encontrava-se cada vez mais distante dos valores e princípios da palavra de Deus. Quando o homem se distancia dos princípios e dos valores da palavra de Deus, vira casa rebelde. Aí precisa que Deus levante profetas para estar falando aos corações. Hoje também precisamos de profetas, apesar que a verdadeira profecia já está revelada. Mas Deus precisa de homens, mulheres, juvenis, adolescentes, jovens, crianças, para estarem pregando esta profecia a todas as pessoas. Semana que vem falaremos sobre Daniel, Deus controlando tudo. Vem comigo, juvenil, vem, adolescente. Tem no nosso canal uma playlist só para vocês, com vários estudos, e um desses estudos irão tocar a sua vida, em nome de Jesus. Até a próxima.